A primeira mesa é intitulada A Institucionalidade Criada em 1988, e para compor a mesa nós vamos ter a professora Argelina Figueiredo, do IESP, a professora Maria Antonieta Leopoldi, aqui do Departamento de Ciência Política da UF, e o professor Diego Werneck Arguelles, da Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Por favor. Bem, então, sem maiores palavras, eu vou passar a palavra para os integrantes da mesa, para que cada um deles, em torno de 25 minutos, faça a sua exposição, e no final abriremos para o debate e discussões com vocês. Ok? A primeira intervenção será da professora Argelina Figueiredo, a quem, em nome do PPGCP, agradeço enormemente a participação nesse seminário. Bem, boa tarde. Eu agradeço muito o convite para participar desse seminário, super importante, a gente relembrar sempre e comemorar mesmo a nossa Constituição. Enfim, e nessa divisão de trabalho aqui dessa mesa, eu vou falar sobre a política, quer dizer, eu vou falar mais sobre o sistema político. Acho que todos sabem que a Constituição de 88 foi muito importante do ponto de vista da participação política, quer dizer, ampliando, consagrando o sufrágio de fato universal no Brasil, com o voto para o analfabeto, né? E também várias formas de participação no processo decisório, etc. Eu não vou tratar dessa parte, eu vou tratar do sistema político estrito sensu, no sentido de como está organizada a representação, a organização do Estado, o processo decisório e etc. E também eu vou falar um pouco, sempre levando em consideração a Constituição de 1946, né? Quer dizer, a nossa anterior Constituição Democrática. Para os mais novos, em 64, todo mundo sabe, teve o golpe de 64, os atos institucionais foram estabelecendo vários aspectos normativos. Depois tivemos a Constituição em 67, a Constituição durante os governos militares, e uma reforma grande em 69. Durante esse período, nós podemos observar várias mudanças institucionais. A Constituição de 1988, em relação à Constituição de 1946, do ponto de vista do sistema político, ela teve, por um lado, a gente vê a permanência das instituições de organização do Estado, federalismo, que, na verdade, foi até aprofundado na Constituição de 88, na organização do governo, quer dizer, a manutenção de um governo presidencialista, e da representação, também a manutenção de um sistema eleitoral proporcional com lista aberta, em que os eleitores podem escolher seus candidatos, né? No entanto, do ponto de vista do processo decisório, a Constituição de 88 foi uma ruptura com a Constituição de 46. E isso principalmente pela extensão dos poderes legislativos do Executivo. E aí eu gostaria de dizer para vocês, quer dizer, que num sistema presidencialista, o presidente tem poderes políticos, ele pode ter maioria, seja do seu partido, seja de uma coalizão. Ele tem poderes que também se transformam em recursos políticos com relação ao papel que ele assume na mídia e etc. Mas eu estou falando aqui de poderes institucionais, concedidos pela Constituição. O presidente, em 46, tinha muito poucos poderes em relação ao que o presidente, que foi concedido pela Constituição de 88, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu considero uma falha dos analistas políticos que tentam tratar o sistema político brasileiro de 46 e de hoje, as duas, democracia mais recente, como se fossem a mesma coisa, como se tivesse o mesmo arcabouço institucional. Eu acho que esses poderes concedidos ao presidente
no processo legislativo, mudaram muito a dinâmica do sistema político brasileiro e a capacidade do governo, né? Então, o que esses dois conjuntos de instituição nos dizem? Quer dizer, a maioria dos analistas considera que a representação, o presidencialismo, o federalismo e etc., e a eleição proporcional com lista aberta, implicam em diferentes pontos de veto no sistema político. Então, essas instituições levariam a uma paralisia decisória, né? São, na verdade, instituições centrífugas em que o poder é difuso. Você tem poder no legislativo e no executivo, você tem poder na União, nos estados e nos municípios, quando eu disse que a Constituição aprofunda ainda o federalismo, porque os municípios passam a ser uma entidade da federação, e tem outras razões também, que eu acredito até que a Antonieta vai tratar, o sistema multipartidário que vem de um sistema proporcional dificultaria a formação de coalizões, etc. Então, nós teríamos a organização do Estado, do governo e da representação com difusão de poder. No entanto, do ponto de vista do processo decisório, os poderes legislativos do presidente foram suficientes, não só para fortalecer esse poder institucional, né? O presidente passa a ter um poder assimétrico com relação ao poder do Congresso, e aí eu gostaria de lembrar um fato, quer dizer, eu acredito até que se o ministro Nelson Jobim tivesse feito a palestra dele aqui, ele ia dizer que esses poderes legislativos foram mantidos na Constituição porque eles pensavam num sistema de governo parlamentarista. É verdade, pensavam. Mas no momento que o parlamentarismo foi rejeitado e se manteve o presidencialismo, ninguém pensou em tirar os poderes. Deixaram os poderes lá. Então, na verdade, a grande preocupação dos constituintes, e isso era claro no debate político, era a seguinte: se o Congresso recuperando os seus poderes, como a gente pode fazer para ter um executivo ágil e que possa enfrentar os problemas mais gerais em termos assim de respostas à situação econômica do país, internacional, etc. Quer dizer, eles estavam preocupados em aumentar a agilidade do executivo e impedir que o legislativo se constituísse num obstáculo para a ação do executivo. Na verdade, lendo os debates constituintes, a gente vê que os deputados, os parlamentares na Constituinte, eles tinham um diagnóstico da crise de 64 como um conflito executivo-legislativo, em que o executivo queria fazer reformas e o legislativo era um obstáculo. E eram essas instituições. Na verdade, qual foi a solução dada? Toda uma gama de poderes que, na verdade, tinham sido instituídas pelos militares. Não existiam na Constituição de 88. Tá? Então, eu diria assim, que o sistema político hoje ele tem um conjunto de instituições que são centrífugas do lado da representação, do Estado, etc., e são concentradoras do lado da relação executivo-legislativo, em que o processo decisório é um processo decisório bastante centralizado. Eu vou explicar um pouco melhor, e a gente pode dizer, eu acho que fazendo uma interpretação diferente, é que as instituições centrífugas, ou seja,
essa representação proporcional, que é o próprio nome, é mais justa do ponto de vista da representação do que uma majoritária ou distrital, o próprio federalismo, a representação territorial e o presidencialismo, com diferentes fontes de poder executivo e legislativo, na verdade, elas permitem uma maior entrada das demandas dentro do sistema político. No entanto, o sistema político pode, sim, perder alguma eficácia. Então, os poderes legislativos do executivo, eles podem dar alguma eficácia à ação governamental. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso é que, muitas vezes, a gente, numa democracia, tem objetivos que são um pouco conflitantes. Muitas vezes, instituições que garantem maior representatividade podem levar a uma menor eficácia, e o peso dessas duas, eu acho que não existe cientista político que possa resolver esse problema, isso depende só do debate e da luta ideológica dos cidadãos. Eu não tenho nenhuma receita de reforma política, apesar de ser contra algumas reformas, mas, enfim, isso aí está saindo um pouco do tema. Eu queria pensar o seguinte: que instituições são essas? Que instituições são essas que deram tanto poder ao executivo no processo legislativo, no processo decisório? Ou seja, para que o presidente possa, de fato, garantir ou governar ou fazer com que o seu programa de governo seja implementado, ele, mesmo num sistema presidencialista, se ele é um ator racional, ele vai buscar apoio no Congresso. E nós temos, hoje, no Brasil, quase todos os governos garantindo um apoio majoritário no Legislativo, através da participação dos partidos no governo. Tá? Então, nós temos governos de coalizão, e isso garantem que o Legislativo, de uma certa maneira, ele influencia também na política governamental, não só por meio do seu papel exclusivamente legislativo, mas também do seu papel no Executivo. Então, você tem uma relação executivo-legislativo que, em vez de ser uma relação de conflito, ela pode ser uma relação de cooperação. É lógico que depende de várias outras coisas. Mas quais poderes são esses? Então, eu vou dizer. Um deles é a exclusividade do Executivo na iniciativa de certas leis. A principal delas é na iniciativa de leis orçamentárias. Só para vocês terem uma ideia, você tem uma lei orçamentária anual que vai reger toda a alocação de recursos do governo no ano seguinte. Então, essa é uma lei apenas que leva um tempo mais para ser aprovada, tem limite para poder fazer isso. No ano seguinte, o Executivo tem que pedir licença por meio de projeto de lei para alterar certas alocações. Então, as leis orçamentárias constituem 50% das leis brasileiras. Créditos adicionais, etc., que são pedidos no ano de execução do orçamento. E essas leis só podem ser pedidas pelo Executivo. O que significa que o Executivo tem um poder de agenda grande, por exemplo, que ele coloca no Congresso uma lei que, se essa lei não for aprovada, se não for aprovada uma alocação de recursos para o CNPq, as bolsas vão parar. O Congresso aprova. E por aí vai. Várias outras coisas que tornam esse poder de agenda muito importante. No período 46-64, tanto o Congresso quanto o Executivo poderiam apresentar leis orçamentárias. Hoje, eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente poder manter o tempo. Hoje, os deputados não têm total liberdade para emendar o orçamento. Eles têm várias restrições. A outra coisa é que o Executivo, ao mandar um projeto de lei, ele pode pedir urgência do Legislativo. É uma urgência constitucional, então ele pode ter a lei dele
a lei dele tem que ser aprovada em 45 dias em cada uma das casas e trancar a pauta das casas. Ele pode emitir medida provisória, ou seja, um ato que tem força de lei. Ele pode pedir delegação legislativa, esse, na verdade, é muito pouco usado, porque uma vez que você tem medida provisória, raramente você vai precisar de delegação legislativa. E, além disso, o Executivo pode apresentar emenda constitucional. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe que no período 46 e 64, no início dos anos 60, uma grande questão era a reforma agrária. E estava em pauta uma reforma constitucional para poder fazer uma reforma agrária de fato. E o Executivo não podia mandar um projeto de reforma constitucional, o que, aliás, em termos ideais, é apenas o Legislativo que deveria ter o poder constitucional, porque esse é um poder exclusivo do Legislativo. Tanto que o Executivo não pode vetar uma emenda constitucional aprovada. Ele não tem esse poder, mas ele tem o poder de apresentar. Então, pensando, se o Jango pudesse apresentar uma reforma constitucional, provavelmente ele apresentaria uma reforma mais palatável para os diferentes grupos. Mas ele teve que apresentar a reforma que o PTB queria, e dentro do PTB, os grupos mais radicalizados que apresentaram uma reforma que sabiam que não ia ser aprovada de jeito nenhum pelo Congresso. Então, e também, se a gente levar em consideração o número de reformas constitucionais que nós tivemos no período atual, quer dizer, no período 46 e 64, acho que nós tivemos 3 reformas constitucionais, ou 2. Uma foi de mudança para o parlamentarismo, a outra foi de volta para o presidencialismo, e teve mais uma que agora eu não estou lembrando. E no período atual, acho que a gente teve quase 50, e com várias subitens, né? Então, o que acontece? Vocês se perguntariam, mas então por que esses poderes... O presidente governa sozinho? Ele passa por cima do Congresso? Eu vou dizer, não. Nenhuma dessas medidas são, vamos usar o termo, antidemocráticas, ou não democráticas. Não dá para passar por cima do Congresso. Quer dizer, mesmo uma medida provisória, quando o Executivo tem uma força enorme, o que aconteceu no Plano Cruzado depois passou a ser proibido, porque ali, de fato, o Congresso não podia fazer muita coisa, porque mudou a moeda, se desmudasse, se rejeitasse, ia ser problemático, mas o Congresso, mesmo assim, durante o Plano Collor, ele alterou medidas provisórias e rejeitou também. E o Congresso brasileiro, não só o Congresso, como o Judiciário, naquele período do Collor, impediram do Collor reeditar uma medida provisória que já tinha sido rejeitada. E só para dar fazer uma comparação, para a gente não aprofundar nosso complexo de vira-lata, porque achar que reedição, por exemplo, que virou uma prática das medidas provisórias, é uma coisa, é uma jabuticaba, quer dizer, uma peculiaridade brasileira, não é, não. A Itália, que é onde uma outra contribuição do ministro Nelson Jobim para a Constituição foi trazer da Itália o poder terminativo e a medida provisória, que a brasileira é exatamente igual à italiana. E na Itália tinha reedições, tanto quanto no Brasil, e lá não foi o Congresso que impediu as reedições. O que aconteceu aqui em 2001 foi a Corte Constitucional. Quer dizer, o Congresso não reagiu às reedições. E lá acontecia, inclusive, reedição de coisa que já tinha sido rejeitada, o que aqui foi totalmente impedido, tanto pelo Congresso como pelo Judiciário. Aí, o que eu estava dizendo? Isso significa que o presidente governa contra o Congresso, a despeito do Congresso? Não. Por quê? O Congresso, e aí principalmente a Câmara dos Deputados, porque o Senado já tinha um regimento interno do período autoritário que não precisou ser muito alterado, mas a Câmara dos Deputados, em 89, altera o seu regimento interno
estabelecendo um processo decisório sob o controle dos líderes partidários e bastante centralizado. Então, você tem, de um lado, o poder legislativo do executivo, do outro lado, uma centralização do processo no Congresso. A participação do Congresso no governo, portanto, responsabilidade e interesse em algumas políticas públicas. Para quem acha que Partido Brasileiro não é nunca nada, eu posso até concordar, mas eu vou dizer uma coisa: a única maneira que um partido tem que se comunicar com o eleitorado é por meio da defesa de alguma política. Se ele não tem política para defender, ele não vai ter eleitorado. Então, mesmo que seja tudo mentira, ele tem que ter alguma reputação de que ele é a favor de alguma coisa. E isso existe. Ele tem grupos que ele beneficia, grupos que ele deixa de beneficiar. Então, esses partidos passaram a fazer parte do governo, e essa relação em que os deputados individualmente perderam os seus poderes legislativos, porque não adiantava deputado ameaçar o executivo de que não ia votar, espernear e etc., porque se ele não fizesse isso, sabendo que os outros não fariam também, ele não ia ter resultado nenhum. Então, com um presidente forte, ele teve que fortalecer mais as lideranças partidárias. Então, a relação passou a ser com o presidente via partidos políticos, via lideranças partidárias, o partido como mediador. O que não quer dizer que parlamentar individual não consegue nada. Consegue, mas ele não consegue sozinho. Ele consegue por meio do partido. E essa é uma das razões que eu, por exemplo, sou contra fortalecer mais partido no Brasil, porque eu acho que eles já estão bastante fortes. Bem, então a barganha com o executivo passa a ser uma barganha coletiva. Partido com executivo. Parlamentar, coitado, do máximo ele tem que se contentar com o limite que tem para as emendas individuais que ele pode fazer. E é um limite igual para todos os deputados. Bem, eu vou terminar pensando o seguinte: que diferenças esse sistema político que você tem, de um lado, uma grande entrada de demandas, e eu não estou levando em conta a participação política, porque o Brasil tem uma alta participação eleitoral, é um país em que as camadas mais baixas da população participam até mais do que as camadas mais altas, ao contrário das democracias mais estabelecidas, e ao contrário de democracia com voto voluntário, principalmente, tá? Em que, enfim, tem vários fatores que levam a essa participação, fatores institucionais que ajudam, que diminuem o custo da participação dos mais pobres, né? Então, isso é um fator super importante. Esse sistema é um sistema que permite essa entrada, e uma entrada institucionalizada dentro do sistema político, ainda que às vezes as pessoas achem que ela é meio, como se diz assim, meio confusa, né? Mas, afinal de contas, nós estamos tratando de representação, e representação pode ter um pouco de confusão, é bem melhor do que não ter. E vou tratar algumas diferenças que eu atribuo a esse sistema mais centralizado, de um lado, e, ao mesmo tempo, com demandas do outro. Bem, o sucesso do Executivo, no período 46-64, período como um todo, das leis que o Executivo mandava para o Congresso, todos os projetos do Executivo, 29% eram aprovados. No período atual de Sarney, de 89 até 2010, segundo o governo Lula, eram o sucesso do Executivo 77%. 77% das leis eram aprovadas, né? A dominância do Executivo em termos assim, das leis existentes, quais eram de origem do Executivo, quais de origem do Legislativo.
No período 46-64, 38% do Executivo. No período atual, 74%. E o interessante é que, por exemplo, o governo Collor, que teve o menor grau de sucesso e de dominância, foi mais alto do que, bem mais alto, foi na base de 66%, do que o maior sucesso e a maior dominância no período 46-64, que foi o Getúlio. Não foi o Juscelino. O Juscelino teve menos sucesso em legislação do que o Getúlio, na aprovação das leis, pegando todos os projetos, tá? Não vi por importância, nem nada, pegando o que mandou. Bem, e isso acontece também na análise das votações nominais. Quer dizer, 91% das bancadas dos partidos votam de acordo com os líderes dos partidos, quando esses partidos concordam com o encaminhamento da votação pelo líder do governo. Quando eles não concordam, essa disciplina baixa para 67%, o que mostra que não é só um governismo, votar no governo, eu voto de acordo com o líder do partido. E as negociações com o governo, quem faz são os líderes, né? E isso não é porque eles são bonzinhos, né? Só para terminar, eu vou dizer o seguinte, eu estou falando esses dados gerais, porque eu acho que eles são contundentes, mas basta a gente ver a quantidade de leis e reformas difíceis que foram aprovadas no Brasil, a despeito de todas as previsões contrárias, né? Então, nós tivemos estabilização, ajuste, aumento de emprego, tivemos, enfim, uma gama de coisas e, finalmente, a redistribuição, que era uma coisa considerada impossível com as instituições brasileiras, né? E só para dar mais um último toque, agora para as demandas mais atuais, mesmo em educação, saúde, saneamento, acesso à água, luz, etc., se a gente comparar o que os militares deixaram com o que tem hoje, com o que tem em 2010, é impressionante. E isso vai ser feito num livro que nós estamos fazendo lá em São Paulo, no CEM, com dados do censo, pegando 50 anos de censo. E é uma coisa incrível o Brasil que os militares entregaram. E em 25 anos de democracia, a gente tem assim, indicadores que são muito, mas muito superiores. E isso, então, eu termino dizendo, isso não é porque eu sou otimista, eu odeio que falem que eu sou otimista, porque eu estou mostrando dados, é a realidade. Tem problema? Lógico que tem. Todo lugar tem. Democracia, não tem democracia que chegue a um ponto ideal. E nem que chegue lá e fique. Elas abaixam de vez em quando. A gente tem o exemplo dos Estados Unidos para mostrar bem isso, né? Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, o cumprimento por essa iniciativa que é extremamente importante e relembro que durante os eventos da Constituinte, o Departamento de Ciência Política, do qual eu já fazia parte, realizou pesquisas sobre a Constituinte, havia vários bolsistas trabalhando com as eleições de 86 a 90, e com a bancada do Rio de Janeiro na Constituinte, de modo que eu acho que a gente está retomando toda esse entusiasmo e essa iniciativa de pensar a ordem constitucional. Eu cumprimento você por essa iniciativa. Eu centrei a minha análise numa contextualização do momento em que ocorre a Constituinte de 88 e também na questão da ordem econômica e financeira, que é uma parte da Constituição de 88. Então, eu começo falando que os anos 80 são anos de grande mudança no mundo e no Brasil.
E o Estado brasileiro está vivendo essa mudança. É uma mudança que se aprofunda em ritmo e profundidade após a redemocratização. Então, ao enfrentar os desafios das mudanças globais, o Estado brasileiro vem se transformando, busca novas capacidades, o que vai caracterizar exatamente esse momento pós-constituinte é a criação de capacidades do Estado, e esse reforço da capacidade estatal vai incluir mudança institucional, criação de agências, mudanças nos quadros do Estado, as relações entre poderes, como mostrou a Argelina, a cultura política, a cultura burocrática. E a Constituição de 88 e seus desdobramentos vai refletir essas mudanças. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que todo esse contexto pós-Constituição de 88 é um contexto em que a Constituição vai se moldando através de leis complementares, através de emendas constitucionais, às transformações. O volume de transformação, de reformas institucionais, de reformas econômicas, por que passa o Brasil após a Constituição, é intenso. Eu acho que isso é que explica a grande quantidade que a Argelina mencionou de emendas constitucionais e de leis complementares, de leis aditivas. Elas vão refletir exatamente caminhos já abertos pela Constituição e que apontavam para leis complementares que iriam regular aquelas disposições, ou alterações substantivas na Constituição de 88, que vão ser feitas principalmente na década de 90. Então, eu fiz uma tabela em que não está aqui, eu não consegui colocar em slides, mas nós temos, com a mudança de regime político republicano, a Constituição de 91. Você tem a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de São Paulo, que pede Constituição, e as eleições para Constituinte e a Constituição de 34. Aí vem o golpe do Vargas, estabelece a ditadura e lança uma nova Constituição. Aí o Vargas é deposto em 45, Logo depois tem uma eleição para Constituinte e vem a Constituição de 46. Aí vem o golpe de 64. Alguns atos institucionais vão legalizando o Estado autoritário, e depois vem a Constituição de 67, seguida, em dezembro de 68, do ato institucional número 5, que nega a parte dos direitos políticos e uma série de outras características, e depois vem a emenda constitucional de 69, que incorpora o AI-5 na Constituição de 67. Por fim, com a redemocratização, vem a Constituição de 88, a Assembleia Legislativa Constituinte, a Constituição de 88, e de lá para cá, nós temos uma adaptação dessa Constituição de 88 às transformações que o Brasil vem sofrendo e às reformas, principalmente econômicas, que eu vou tratar. Então, essa tradição constitucionalista é uma característica do Brasil republicano. Mudou o regime, mesmo que seja uma ditadura, muda a Constituição. Uma característica da Constituição de 88 é ser extremamente abrangente. Ela fala de garimpeiros, de seringueiros, de cooperativas, ela trata de mínimos detalhes, assim como ela abrange temas de grande amplitude nacional. A Argelina já mencionou o grande número de leis complementares de emenda constitucional desde 88 e, inclusive, diferenciou esta legiferação intensa do período 45 a 64. Eu acho que as transformações no período pós-88 são muito mais intensas do que as de 45 a 64. E eu acho que, além de haver um aumento do poder executivo e do poder executivo fazer leis, eu acho que
há uma necessidade de se ajustar a ordem legal a essas transformações todas por que o Brasil passa. Daí, então, os ajustes, o amoldamento que vai sendo feito à Constituição de 88. E uma característica da Constituição de 88 são novas institucionalidades. Ela aponta para a Lei de Defesa do Consumidor, né? Ela abre o caminho para a Lei de Defesa do Consumidor, ela abre caminho para advocacia pública, direitos econômicos e sociais, criação de agências reguladoras, de modo que ela já aponta para um novo Brasil, para uma nova institucionalidade. A Constituição de 88 pois, um documento histórico, né, que caracteriza esse momento de redemocratização. E ela tem o caráter particular de que a bancada constituinte ela tinha uma grande cisão interna, né? Ela tinha partidos mais à esquerda, que tinham linhas nacionalistas, tinham linhas intervencionistas, que defendiam a grande posição do Estado na economia, e havia já representantes de interesses estrangeiros, de interesses privados, que ali estavam para defender o mercado, né? Então, fica muito claro na Constituição de 88 a incapacidade de criar consenso em torno de algumas áreas importantes das relações entre Estado, mercado, ou o papel do Estado na economia e o papel do mercado. E esta grande divisão que acontece nesse momento, na bancada da Constituinte, dá à Constituição de 88 um caráter híbrido, né? Ela tem aspectos extremamente nacionalistas, ela tem aspectos extremamente intervencionistas e tem aspectos liberais, né? Esse caráter híbrido vai sendo reajustado através das reformas, através das emendas e das leis complementares. Eu chamo o contexto político dos anos 80, para caracterizar esse contexto da Constituição de 88, de esquizofrênico. Porque, de um lado, do lado da economia, nós vivíamos uma situação dramática. Nós tínhamos uma evasão de divisas intensa, que saíam do país para pagar a dívida. Nós vivíamos a pressão do FMI, do Banco Mundial, para ajustes estruturais, para controlar a inflação, e nós vivíamos no nosso dia uma inflação que cada dia aumentava mais, e uma série de planos de estabilização que caracterizaram os anos 80 até o Plano Real, em 94, e que acabavam tendo um efeito imediato e depois a inflação retornava. Então, do lado da economia, nós tínhamos uma situação dramática de dívida externa intensa, né, pressão das organizações internacionais e de inflação crescente. Do lado da política, nós tínhamos festa, eleições, grande participação, grande mobilização partidária. Só para a gente lembrar, na década de 80, nós tivemos eleições em 82, em 85, em 86, em 88 e em 89. Para ter de novo em 90, que é o começo da década de 90. Eu estou falando só dos anos 80. Eram anos foi uma década de grande participação, de grande envolvimento. Mas, enquanto isso, a inflação corroía o salário, né? Corroía a renda das pessoas. E a dívida externa também sangrava o país, através das divisas que saíam. No contexto internacional, nós temos, em 89, que é o momento exatamente que a Constituição é aprovada e começa a ser implementada, grandes transformações, né? É o momento do fim da União Soviética, do fim do Muro de Berlim e do Plano Brady, que vai resolver o problema da dívida externa, no sentido de transformar a dívida bancária que os países tinham com os bancos estrangeiros em dívida para o mercado de título. E o Plano Brady, ele não vai só afetar os países devedores, ele vai afetar o mercado financeiro global, porque ele vai praticamente
apontar para o fim do sistema bancário e para a emergência do mercado de títulos. E é o começo de toda esta globalização financeira que vem parar na crise de 2008. Então, este contexto internacional é importantíssimo para definir como é que o Brasil se insere nesse contexto e o papel que as instituições que a Constituição estabelece vão ter nesse cenário internacional. Mas internamente, se externamente o Brasil está mudando, internamente nós temos em 89 o que eu chamo eleições da mudança. Eu tive uma aluna que fez o mestrado aqui na UF sobre as eleições de 89, né? E eu sugeri a ela esse título que eu acho que cabe muito bem. Foram eleições da mudança. As elites políticas do contexto anterior são todas rejeitadas no primeiro turno das eleições de 89 e no segundo turno você tem Lula contra Collor. E a diferença de votação entre os dois foi muito pequena. Então, na verdade, 89 é que aponta para as mudanças da década de 90. Não é Collor que é o transformador. Eu acho que o processo de mudança está já no pleito de 89. Né? E 90 é o início, então, das grandes reformas que vão ajustar, redefinir a Constituição de 88. Em 93, nós vamos ter o plebiscito para definição do regime político, que já estava previsto na Constituição de 88, o plebiscito, e nós vamos ter também a revisão constitucional, que estava prevista para acontecer nas disposições transitórias da Constituição de 88, e que acaba não acontecendo efetivamente, né, como revisão, por causa de uma grande crise parlamentar que atravessa o ano de 1993, que é o escândalo dos anões, né, no Congresso. Isso paralisa, de certa maneira, essa revisão constitucional, e o que nós vamos ver é algumas emendas constitucionais que vão acontecer e que vão apontar para o começo de um ajuste fiscal. E a gente tem que entender 93 como uma virada importante na conjuntura brasileira, porque 92 foi a saída do Collor, o afastamento de Collor do poder e a entrada de Itamar Franco. Em 93, o Itamar chama o Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda, e o Fernando Henrique traz uma equipe econômica que estava ligada ao Plano Cruzado para fazer o Plano Real. Existe um livro do Guilherme Fiuza, que se chama 3.000 Dias no Bunker, que conta exatamente esse momento em que o Fernando Henrique entra no governo Itamar Franco como ministro da Fazenda e vai até o final do governo dele. E mostra como toda a equipe que é convocada, e que tem Pedro Malan, Gustavo Franco, Edmar Baixa, Francisco Lopes, eram economistas do Plano Cruzado. Eles começam a se reunir em Brasília para preparar o Plano Real. E aí a gente vai ver, olhando as emendas constitucionais que saem entre 93 e 94, antes das eleições de 94, nós já vamos ver que várias dessas emendas têm uma característica de ajuste fiscal, né? Já é o governo, já é essa equipe econômica começando a preparar o ajuste fiscal que vem junto com o Plano Real. E é uma coisa muito pouco discutida, é que o Plano Real e a resolução da dívida externa são gêmeas, políticas gêmeas, porque uma dependia da outra. Né? Para se resolver o Plano Real, era preciso acabar com a dívida externa. E para acabar com a dívida externa, tinha que fechar a negociação, não mais com os bancos, mas com o mercado de títulos. Né? E é interessante que entre 93 e 94, o Brasil fecha a negociação da dívida externa, ela se resolve, ela é assinada, essa negociação, no primeiro semestre de 94, e o real também é do primeiro semestre de 94.
Um outro momento conjuntural para se entender os ajustes na Constituição de 88 são as eleições de 94, onde, novamente, nós vamos ver novas forças políticas, né, diferentes daquelas da época da Constituinte, né, e nós vamos ter PT, PSDB com as suas coligações, né. O Plano Real, a gente sabe que ajuda a eleição do Fernando Henrique, né, e nós vamos ter aí o governo Fernando Henrique por 2 mandatos. Durante o governo Fernando Henrique, e em função do Plano Real e dos ajustes econômicos que vão sendo feitos a partir do Plano Real, parte por exigência do FMI, parte como complementaridades ao Plano Real, ao Plano de Estabilização, a gente vai ver uma série de leis complementares e de emendas constitucionais que vão retirar da Constituição tudo aquilo que poderia gerar despesas, inclusive o papel do Senado, né, em produzir despesas, e medidas de ajuste fiscal. Grandes, na área de tributação, que eu não estou analisando, né, a gente observa que há uma progressiva mudança no sentido de maior controle do Estado sobre as questões fiscais, né? Depois, eu chamaria atenção principalmente para o ajuste fiscal e a política de estabilização, indo até as eleições de 2002, e em 2002, com a eleição do Lula, nós vamos ver a continuação de reformas constitucionais, né, e uma certa continuidade das reformas e toda a parte da legislação caminhando para alguns ajustes de reformas. As reformas são mantidas e ajustadas às orientações políticas do governo Lula. Olhando a parte da ordem econômica e financeira da Constituição, eu destacaria alguns pontos que se mantiveram e alguns pontos que foram deixados de lado. A Constituição de 88 definia a empresa nacional como uma empresa de capital brasileiro, que deveria ter proteção do Estado, que deveria ter subsídio do Estado, que deveria passar por compras governamentais. Este item da Constituição é absolutamente eliminado numa das reformas constitucionais. Acaba a ideia de empresa nacional, né? Define-se empresa como empresa privada ou pública, com seus regulamentos e seus estatutos, e acaba a ideia de empresa de capital nacional. Não há nenhuma prioridade para o capital nacional. Outra característica interessante da Constituição de 88 é o compromisso que ela tem com a micro e a pequena empresa. Esse permanece, e inclusive vai tomar forma sobre o Estatuto da Micro e Pequena Empresa e depois o Simples, que é uma legislação tributária para a microempresa. Então, isso é uma coisa que permanece, essa preocupação nova com a micro e pequena empresa, que na Constituição anterior era nacional, e depois, com a emenda constitucional, desaparece o nacional. Micro e pequena empresa de qualquer tipo de vinculação. Um outro artigo que desaparece em emenda constitucional é o artigo que vai regular a ordem financeira nacional, o sistema financeiro nacional. Isto foi uma grande tentativa de solução durante a Constituinte, né, que criou o artigo 192, que
cria o Sistema Financeiro Nacional e põe dentro dele o Banco Central, os bancos privados nacionais, os bancos privados estrangeiros, os seguros, o resseguro e a capitalização. Tudo isso faz parte do Sistema Financeiro Nacional. E tudo seria regulado por uma lei complementar. Ora, foi impossível criar um consenso. Esse artigo jamais foi regulamentado, porque era impossível. A gente sabe que já tem debate sobre qual é o papel do Banco Central, qual que é o papel do Banco Estrangeiro, né? A situação do resseguro, que era monopólio do Estado. Tudo isso, numa só lei complementar, se tornou impossível, né? Então, o que se fez pela Emenda Constitucional 40 de 2003 foi simplesmente retirar tudo aquilo que o artigo 192 dizia, né? E colocar que leis complementares vão regular essas áreas do Sistema Financeiro Nacional. A gente não sabe quando. Enquanto isso, não é que isso ficou parado, né? Enquanto isso, o Banco Central ganha papéis todos os dias, né? De regular capital estrangeiro, de regular capital nacional, de regular bancos. Isso, a falta da regulamentação do Sistema Financeiro Nacional coloca nas mãos do Banco Central todo esse poder de regulação, né? Então, é uma agência que não é representativa, extremamente insulada do ponto de vista político, com superpoderes, né, de operar no sistema financeiro. Uma outra grande mudança, eu já estou aqui chegando ao fim, é a questão do subsolo, né? O subsolo, ele, por tradição, é uma riqueza do Estado, é uma riqueza nacional e, consequentemente, é propriedade do Estado. Isso significa que minérios, recursos hídricos que servem para potencial energético, hidrocarbonetos, como petróleo, né, pertencem ao Estado, né? A única exceção histórica foi o período da República Velha, quando o subsolo se tornou propriedade privada. O Império teve o subsolo pertencente ao Estado e, desde 30, nós temos mantido o subsolo nas mãos do Estado. A Constituição de 88 continuou essa tradição, né, e não houve nenhuma mudança substancial na questão da propriedade do subsolo. Então, o Estado é concedente da exploração do que há no subsolo. Monopólios foram quebrados na Constituição de 88. O monopólio de exploração do petróleo, do refino de petróleo, do resseguro, o direito de explorar e conceder serviços de telefonia, de telecomunicações, tudo isso dependeu de emendas constitucionais, de leis complementares que foram desvinculando o Estado, né, desses monopólios, né? E eu terminaria dizendo que, se o nacionalismo foi tirado da Constituição, né, todos os itens ligados ao intervencionismo do Estado, o capital nacional tendo privilégio em relação ao capital estrangeiro, né, a grande força das transformações da Constituição de 88, eu ainda vejo num enorme ajuste fiscal, né? Várias das leis e das emendas que a gente pode observar, que dizem respeito ao servidor público, que dizem respeito ao funcionamento do mercado, estão pensando em ajuste fiscal. E se a gente olha para a área da tributação da Constituição, nós vamos ver que a Constituição de 88 tirou da União a capacidade de extrair impostos e jogou nos estados e municípios, e a partir de 95, né, exatamente o governo Fernando Henrique, Plano Real, o Estado começa a retomar esses impostos através da criação de vários fundos, né, que vão trazendo, né, toda a capacidade, né, de redistribuição de recursos do Estado para a União.
Tá? Então, nós temos grandes transformações a partir de 88, né? A Constituição permanece, mas se você entra num site e põe Constituição de 88 com as modificações, é impressionante as modificações que aconteceram. E não foram só modificações no sentido de criação de novas institucionalidades, agências, quadros burocráticos, funções reguladoras. Foram também políticas de ajuste fiscal. Tá? Acho que a primeira coisa que me vem à cabeça para comemorar quando eu penso no STF é que ele ajudou a criar pontes entre os departamentos de Direito e Ciência Política. E é um prazer especial estar falando para ciências sociais em geral, mas é um prazer especial estar aqui porque muito do que eu vou dizer, muitas descobertas interessantes que têm sido feitas sobre o Supremo no Brasil nos últimos anos têm vindo dos departamentos de Ciência Política e Ciências Sociais em geral, Sociologia, de forma muito mais sistemática e muito mais desconfiada do senso comum do que nos departamentos de Direito. Acho que esse cenário tem mudado um pouco, não porque as ciências sociais tenham desacelerado, mas porque eu acho que nos últimos anos nós do Direito temos melhorado um pouquinho a nossa atenção a certos temas relativos a como o Supremo de fato funciona na política brasileira. Então, acho que boa parte da razão pela qual o STF é um tópico no painel de hoje, boa parte dessas razões dizem respeito a um fato, do ponto de vista descritivo, parece incontestável, que é muito difícil pensar os grandes debates da política brasileira hoje, como funciona o processo decisório nacional, sem levar em conta, ao menos potencialmente, a participação do Supremo. Isso certamente não era verdade há 10 anos, mas as coisas se aceleraram muito, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos. E as razões para essa transformação, as razões para a gente ter passado, no início dos anos 90, a um cenário em que provavelmente um evento como esse não teria uma discussão sobre o Supremo, para ter passado desse cenário para um cenário em que essa discussão se torna inafastável, têm sido mapeadas pela literatura, e eu vou fazer um breve resumo dessas principais variáveis para depois expressar o que eu acho que não tem sido suficientemente discutido. Mas o que já tem sido bastante mapeado, como explicação para esse protagonismo crescente do STF, a percebida falta de responsividade dos poderes eleitos, que geram frustrações sociais que são então canalizadas para o judiciário, opções explícitas do Constituinte, que em 88 fortaleceu muito, não só o judiciário, mas especificamente o STF, no que eu vou focar aqui, o detalhamento do texto constitucional, que de repente permite que você trate como questões judicializáveis, decidíveis com base em parâmetros jurídicos, coisas que antes eram muito claramente, exclusivamente políticas. Então, por exemplo, a partir do momento que a Constituição detalha como deve funcionar, mesmo que de forma geral, a proteção ao meio ambiente, isso abre espaço para que você discuta isso juridicamente. O comportamento estratégico de atores externos ao tribunal, atores sociais, atores políticos, que usam essas estruturas, esse texto constitucional, para avançar suas agendas. E, por fim, catalisando a influência de todos esses fatores, a consolidação da democracia, que faz com que as pessoas se mobilizem mais, pessoas e grupos organizados, para fazer valer direitos, fazer valer certas promessas e normas que estão na Constituição e recorrem às instituições que estão abertas para elas. E o Judiciário, o STF, tem sido cada vez mais aberto. Essa lista, certamente simplificadora, mas eu acho que essa lista ela expressa uma imagem de que essa passagem do STF para uma pequena importância, para um papel de centralidade, é algo que acontece com o tribunal, não é algo que o tribunal faz. O STF é quase que uma vítima das circunstâncias, né? Não vítima porque não necessariamente eles sofrem com isso, mas eles não têm escolha. As demandas não são eles que escolhem. Os ministros do STF o tempo inteiro dizem isso quando precisam, de certa forma, prestar contas a essa crescente importância. Não somos nós que escolhemos o que a gente decide, a sociedade traz as demandas, são os parlamentares que provocam o Supremo. Então, as demandas eles não escolhem. De outro lado, os poderes de que eles dispõem,
de que o tribunal dispõe também são descritos pelos ministros, mas também muitas vezes na comunidade jurídica e na academia, como imposições externas, né? O poder que o Supremo tem é algo que o Constituinte decidiu. Não necessariamente só em 88, mas em reformas constitucionais, em leis que detalham esses poderes posteriormente. Então, o STF, ele, de certa forma, passa da pouca relevância ao protagonismo, por causa de variáveis completamente exógenas ao que acontece dentro do tribunal. Os ministros não escolhem seus casos, nem escolhem seus poderes. É verdade que essas coisas não dependem apenas dos ministros, e é verdade que todas essas variáveis que eu mencionei são decisivas para esse processo de transformação. Mas o que eu vou tentar fazer aqui hoje é enfatizar um pouco, nesses 25 anos desde a Constituição, do papel que o próprio Supremo teve como um agente da construção desse processo. Quero tentar mostrar que, para entender esse processo de transformação, é preciso entender que todas essas condições podem facilitar ou atrasar o processo de expansão do poder do tribunal, mas, em última instância, o que a gente observa no Brasil é que os ministros precisam, de alguma forma, querer participar da política. Eles precisam tomar certas decisões relativas a como e quando eles vão participar da vida política do país, e as opções que o STF tem feito dos anos 90 para cá são bastante diferentes nesse sentido. É claro que essa mudança de atitude, ela em parte também é explicada por outras coisas que estão fora do tribunal. Mas se a gente não reserva um papel de agente para o tribunal nessa história, eu acho que a história fica incompleta. Então, eu vou tentar falar do STF na Constituição de 88, no sistema criado pela Constituição de 88, transitando entre esses dois níveis, que são muito importante manter os dois em mente. Existe o que o Constituinte fez com o STF, mas existe o que o STF fez consigo mesmo, dos anos 90 para cá. As duas coisas guardam alguma relação, mas é uma relação, na maioria das vezes, muito tênue. O que se observa em muitos outros países é que uma vez que você dá, e no Brasil também, uma vez que você dá para uma instituição um conjunto inicial mínimo de poderes que incluem o poder de interpretar a Constituição de forma vinculante, você bota isso numa caixa escura, acrescenta água, fecha a porta, volta 5 anos depois e você não reconhece o que aconteceu. O que os tribunais podem fazer, dado esse estoque inicial de poder de interpretar a Constituição, é nada mais, nada menos do que transformar completamente o que eles receberam originalmente do Constituinte. Transformar para mais e, às vezes, para menos. Então, eu vou apontar quando eu estou dizendo do texto original, e quando eu estou falando do texto original, e quando eu estou falando de algo que o STF fez com o texto original para tentar marcar esses dois níveis. Primeiro, tentar dar alguns indicadores mínimos que a gente pode extrair de estudos comparativos entre tribunais de diferentes países, para tentar responder a pergunta: quando você pode dizer que uma determinada instituição judicial é poderosa, mais ou menos poderosa, ficou mais ou menos poderosa? É claro que tudo isso pressupõe controle de constitucionalidade, né? Tudo que eu vou discutir agora pressupõe que o tribunal já tem o poder de declarar leis inconstitucionais, que se tornou quase corriqueiro nas democracias ocidentais dos anos 50 para cá. Então, são 3 perguntas básicas que a gente pode fazer para tentar medir esse poder. Primeiro, o que o tribunal pode fazer, quais são as competências que ele tem em termos das matérias que ele pode julgar, dos efeitos que as decisões dele têm, quando ele pode decidir. Um dado institucional básico de tribunais, instituições que se apresentam como tribunais em diferentes comunidades, é que elas não podem sair pela rua escolhendo os problemas que vão enfrentar. Eles precisam que as questões sejam levadas a eles. Isso é verdade para o Supremo, como a gente vai ver, num nível muito alto de abstração. E o que outros atores podem fazer com decisões do tribunal uma vez que ele tenha decidido. Se a gente for quebrar essas 3 perguntas em variáveis institucionais mais detalhadas, eu juntei nesses quatro itens
E a gente pode pensar a Constituição de 88 a partir deles. Primeiro, qual é o que poderia chamar do alcance da decisão? Que tipo de matérias podem ser objeto da decisão de controle de constitucionalidade do Supremo e quais os efeitos dessa decisão uma vez tomada? Então, só um exemplo da variação possível. Um tribunal pode tomar uma decisão de controle de constitucionalidade apenas após um certo prazo, após a conclusão do processo legislativo, apenas até que um certo prazo passe desde a conclusão do processo legislativo, como é o Conselho Constitucional francês. Uma vez que a lei seja aprovada, termina o processo legislativo, o Conselho Constitucional francês tem 60 dias para ouvir algum tipo de reclamação com relação à constitucionalidade da lei. Passado esse prazo, ele não pode fazer mais nada. Ou seja, é quase como se ele só pudesse se manifestar sobre projetos quase completos de lei. Outro exemplo de variação possível, o tribunal pode se manifestar apenas sobre legislação, mas não pode examinar outros tipos de atos normativos, decretos, regulamentos. O tribunal pode se manifestar sobre leis federais, mas não leis estaduais. Essas seriam variações possíveis. No caso da Constituição de 88, pela combinação de diferentes portas de acesso ao STF, na prática, é quase impossível você imaginar algum tipo de norma que exista em qualquer nível da federação no Brasil que não possa, potencialmente, chegar ao STF de um jeito ou de outro. Tem canais diferentes, mas, com relação a esse aspecto, o STF poderia, em tese, decidir sobre qualquer espécie de norma concebível no ordenamento jurídico brasileiro. Com relação aos efeitos, não é óbvio que uma decisão de um tribunal vincula toda a comunidade, vincula todo o judiciário, ou seja, que todos os órgãos da administração pública e do judiciário precisam obedecer àquela interpretação da Constituição dali para frente. No caso do STF, não sei quão familiar é para vocês o desenho básico da estrutura de constitucionalidade no Brasil, mas o que 88 faz é firmar com muita clareza dois canais diferentes. Tem certo tipo de ação que o STF decide em que a decisão vincula a comunidade inteira. Então, a ADIM, por exemplo, quando você vê no jornal Ação Direta de Constitucionalidade, aquilo que o STF decide em ADIM, aquela resposta tem que ser obedecida por todos os órgãos do Estado, todos os juízes. Porém, existe um grande conjunto de processos em que a decisão do STF vale apenas para as partes que provocaram a decisão. Então, os juristas normalmente fazem a distinção entre efeitos interpartes e erga omnes, efeitos para todos e efeitos entre as partes. Em 88, essas duas pistas estão muito claras. Tem certas coisas que o STF faz, que a decisão vincula todo mundo. Tem certas coisas que, por mais que o STF tenha dado uma resposta agora, ele pode ser provocado a dar essa resposta de novo, e de novo, e de novo, sempre que a questão for sendo decidida de forma diferente por outros juízes, por exemplo. Nesse aspecto, existem outros tribunais mais poderosos que o Supremo, tribunais cuja estrutura só inclui decisões que têm efeito erga omnes. O STF originalmente tem essa separação. Por fim, na verdade, o segundo ponto, justamente porque tribunais são, em alguma medida, inertes, não adianta nada você ter poderes imensos se você não tem a chance de usá-los. E quem dá a chance de usar é o caso. O caso, o problema, alguém tem que provocar o tribunal. Eles podem estar loucos para implementar uma determinada política pública, eles podem ter opiniões muito fortes sobre um certo problema. Se o caso não aparecer, não adianta nada você ter todos os poderes e esse acesso ser restrito. Um exemplo muito claro de acesso restrito no Brasil era, antes da Constituição de 88, o regime que dizia respeito à representação de inconstitucionalidade. Seria a antecessora da atual ADIM. A representação de inconstitucionalidade permitia apenas ao Procurador-Geral da República, que na época podia ser demitido sem motivo pelo presidente, permitia apenas ao PGR pedir ao Supremo que se manifestasse sobre a constitucionalidade de uma lei. Isso significa que as chances do tribunal se manifestar sobre alguma lei recém-saída do processo legislativo eram pequenas, porque
a não ser que você esperasse em grau recursal aquelas questões serem litigadas por partes que fossem recorrendo e dali a muitos anos a questão chegaria ao Supremo, a sua única esperança de se manifestar imediatamente sobre o tema era esse ator, o Procurador-Geral da República, decidir que a questão deveria ser levada ao STF. 88 muda isso. 88, talvez essa seja uma das mudanças mais consequentes de 88. É o artigo 103 da Constituição, a lista de atores políticos e sociais que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Essa é uma lista vastíssima. É importante notar que o Supremo participou desses debates durante a Constituinte. Na verdade, durante a Comissão Afonso Arinos, o Supremo mandou uma mensagem oficial sobre esse ponto, 3 ou 4 pontos, mas incluindo esse ponto, e o Supremo se posicionou contra a expansão do leque de legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo argumentou que era melhor ficar só com o PGR, mas que se tornasse, então, o PGR um ator independente. Assim se abriria um pouquinho mais o leque, mas o Supremo deliberadamente se posicionou no sentido de não ampliar tanto o acesso à sua jurisdição em controle abstrato. O Supremo perdeu nesse ponto. Originalmente, em 88, a lista é bastante generosa. Muitos atores podem levar muitas questões para o Supremo, o que garante um estoque bastante farto de casos para o tribunal exercer poder, se assim o desejar. Então, os últimos dois itens dizem respeito ao que pode ser feito com o tribunal, independentemente do que ele pode decidir. O que acontece uma vez que ele decide, né? A preocupação mais básica que se tem é de garantir um mínimo de independência para essas instituições. Em termos comparativos, as garantias de independência que os ministros do Supremo têm estão muito acima da média. Estão acima da média da América Latina, certamente o judiciário brasileiro como um todo, mas o Supremo em particular, ele tem as suas competências, a sua composição, número de ministros e os seus poderes detalhadamente definidos no texto constitucional. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Constituição apenas diz que haverá uma Suprema Corte e ela vai ter jurisdição originária sobre conflitos envolvendo embaixadores, conflitos entre estados e mais um outro caso lá que se tornou desimportante com o tempo. Ou seja, a Suprema Corte americana ela é manipulável por legislação ordinária. Não precisa nem de emenda constitucional. E na história americana isso acontece com alguma frequência. Você pode mexer na composição. Você acha que tem uma corte que resiste demais a você, você aumenta a composição, indica mais ministros para a corte. Isso deixou de ser frequente nos Estados Unidos, mas as razões para isso são políticas, não jurídicas. Se tornou politicamente custoso fazer isso, em algum momento da década de 30, mas no século XIX acontecia com bastante frequência. Então, o Supremo ele tem um grau de garantias de intocabilidade dos seus membros e dos seus poderes e da instituição elevada em comparação com outros países. E, por fim, uma variável que talvez não pareça diretamente relacionada, mas é decisiva. Quão fácil é mudar a Constituição? Não adianta nada você prever tudo isso e ser muito fácil de mudar a Constituição. Então, rigidez constitucional é o termo técnico que juristas usam para se referir a essa diferença que você encontra entre o procedimento para fazer uma lei ordinária e o procedimento de reforma da Constituição. É claro que não basta contar o quórum que tem lá. A gente sabe que a facilidade ou dificuldade de você, de fato, acionar o procedimento de emenda, novamente, depende de variáveis políticas, do sistema político, e não só da dificuldade formal. Mas, formalmente, no Brasil, não é fácil mudar a Constituição. Exige muito mais negociação do que uma mudança na legislação ordinária. E mais ainda, aqui entra um ponto-chave em que o Supremo criou para si algo que não existia no texto constitucional. Não apenas não é simples mudar a Constituição no Brasil, mas em algum momento dos anos 90, em 93, o Supremo diz algo que não estava expressamente escrito na Constituição. O Supremo diz que ele tem a palavra final sobre a constitucionalidade de emendas à própria Constituição. Essa é uma das coisas que, às vezes, quando você questiona, tem sempre algum ministro do Supremo para dizer que mudar isso é rasgar a Constituição, mas é muito interessante você notar que tem 20 países perfeitamente organizados e que as coisas não explodiram, em que o Tribunal Constitucional não tem o poder
de declarar emendas constitucionais inconstitucionais, né? Tem alguns países em que o tribunal até afirmou que tem esse poder, mas nunca usou. Então, se você combina, né, aí o desenho original com o que o Supremo fez com esse desenho, você tem um tribunal que é extremamente poderoso no Brasil. Tinha tudo para ser um tribunal poderoso desde já, nos anos 90. Por que isso não aconteceu? Possíveis respostas à pergunta, eu trouxe alguns dados de um projeto que a gente tem na FGV, um banco de dados com todos os processos do Supremo de 88 a 2011, está sendo atualizado para 2012. Alguns dados que eu tenho aí na época que as análises foram feitas só vão até 2009 e outros até 2011. Essa tabela mostra, os nomes são terríveis, mas são as espécies processuais mais frequentes no Supremo. Se a gente for ver número 1, número 2, corresponde a mais de 90% do que o Supremo fez de 88 até 2009, são recursos. Ou seja, o que a gente considera como o instrumento mais clássico de defesa da Constituição e de discussão de interpretação da Constituição como objetivo primário, só aparece aqui. A ADIM é, digamos, em termos quantitativos, uma tarefa relativamente rara nos termos do que o Supremo faz. Se a gente fez um agrupamento dessas, são 52 espécies processuais, em 3 categorias criticáveis, mas que a gente acha que explicam algumas coisas. Os processos em que o Supremo está diretamente discutindo a interpretação da Constituição estão nessa primeira categoria. São processos que começam e terminam só para que o Supremo responda uma questão: o que significa esse artigo da Constituição, essa lei é compatível ou não é com esse artigo. Aquelas duas classes que têm uma desproporção na representação dentro do Supremo são recursos. São casos em que o Supremo incidentalmente responde à pergunta o que a Constituição significa, mas, na verdade, ele está resolvendo o problema de alguém. Alguém que recorreu ao Supremo e, para resolver o caso dessa pessoa, ele precisa incidentalmente responder a um problema de interpretação da Constituição. E uma categoria subsidiária que reflete a quantidade de funções que o Constituinte foi empilhando no Supremo. Algumas tradicionais, outras que foram simplesmente acrescidas à lista já vasta de competências do Supremo. Então, só para enfatizar o ponto, em termos quantitativos, o que o Supremo faz é como uma corte de cassação europeia típica, né? Uma instituição que corrige erros de instâncias inferiores. Quantitativamente, é isso que o Supremo faz. Claro que aqui se escondem questões constitucionais importantes, mas é importante olhar isso para pensar na multiplicidade de funções e de identidade que o Constituinte colocou dentro do Supremo. O Supremo sempre se apresenta como uma vítima da demanda crescente da sociedade. Então, esse gráfico mostra o crescimento de fato espantoso da corte recursal, dos recursos dentro do Supremo ao longo da década de 90 até 2009. A tendência assustadora de crescimento nos últimos 3 anos, seguida de uma queda, que a gente está tentando entender ainda os motivos exatos, mas a hipótese que vem na cabeça de todo mundo são efeitos da reforma do Judiciário, a emenda constitucional aprovada em 45, regulamentada por lei de 2006, que criaram alguns instrumentos para o Supremo se livrar de muitos casos. Mas eu quero contestar essa ideia de que o Supremo é uma vítima da demanda e que ele, sem o Legislativo dar novos poderes para que ele possa escolher esses casos melhor, ele não pode fazer nada. Essa é a DIN em que se pediu ao Supremo que se manifestasse sobre a verticalização. Ela levou 2 semanas para ser julgada. 2 semanas. A próxima DIN, por outro lado, é uma DIN irrelevante, de 89, um decreto estadual de São Paulo, que trata da distância mínima que você tem que manter para fazer obras perto de áreas de preservação ambiental. 1989, não foi julgada ainda. Não acho que tem uma questão jurídica muito complexa envolvida. Então, é verdade que o Supremo tem muita carga de trabalho, mas eles controlam o seu tempo de alguma forma, especialmente quando a gente considera que essas flutuações, aqui são as 3 cortes ao longo do tempo, essas flutuações que a gente vê nos 2 primeiros anos ali do Supremo e aqui no fim, são variações de jurisprudência do próprio tribunal, em que o tribunal está interpretando seus próprios poderes. Essa linha azul, o gráfico não é bom para mostrar isso, porque na escala fica meio achatado. Mas em 88 e 89,
o percentual que a gente chamou de Corte Constitucional chega a 3%. E em 91 ele já cai para 0,4%, 0,5%, e permanece assim até quase aqui. Essa é a época em que o Supremo consegue, por interpretação, o que perdeu no voto na Constituinte. O Supremo queria um controle restrito, ele queria um acesso mais restrito à ADIM, como eu mencionei. O Supremo perdeu isso. Isso era um dos pontos mais importantes sobre reforma das instituições judiciais e do controle de constitucionalidade na Constituinte. O Supremo, então, cria exigências que não estavam no texto constitucional. Você só pode propor ADIM sobre um tema se você tiver o que eles chamam de pertinência temática, se o seu sindicato tiver alguma coisa a ver com a lei que está sendo discutida. Isso não está na Constituição, uma invenção do Supremo. Outra invenção do Supremo é a ideia de que a ADIM só serve para lei posterior à Constituição. Isso não está escrito em lugar nenhum. No entanto, não é difícil imaginar que os ministros têm muitas razões para tomar essa decisão no início dos anos 90, já que isso evita, por exemplo, que eles tenham que se manifestar logo de cara sobre legislação do regime anterior. Novamente, você tem que esperar que a legislação chegue pela via recursal. E aqui, no fim, esse começa a subir de novo o azul em parte, o gráfico também não é bom para isso, mas porque o Supremo muda a sua interpretação com relação ao mandado de injunção. O mandado de injunção era o instrumento que permitia, na omissão do Congresso para regulamentar certos dispositivos constitucionais, que o Supremo criasse regras provisórias. Em 1990, o Supremo interpretou esse dispositivo para dizer não serve para nada e se recusou a aplicar. Até que em 2006, 2007, o Supremo, uma nova geração de ministros, olha o mesmo problema e fala, bom, muito tempo passou, acho que agora a gente pode usar esse poder que a gente recusou em 1990. E aí tem um grande crescimento no número de mandados de injunção que se propõe no Supremo. Um outro sinal de que o Supremo é diferente dessa vítima da demanda e de que o Supremo controla o seu tempo e a sua agenda é o fato de que desse 1.300.000 processos que a gente tem no banco de dados, 87% são decisões monocráticas, ou seja, são juízes do Supremo decidindo sozinhos, ou porque contraria a jurisprudência do Supremo, ou porque são pedidos absurdos, porque não foi fora do prazo, questões formais. Apenas 0,6% são julgados pelo plenário. Se a gente pega isso aqui, o Supremo não parece, em termos comparativos, um tribunal tão sobrecarregado assim. Você compara o número de casos que o plenário da Corte Constitucional da Espanha ou da Alemanha julgaram no ano, ainda é menos, mas é a mesma escala, mais ou menos. Não deixa de ser absurdo. Claro que o Supremo ainda recebe muito mais processos do que faria sentido receber, mas tem filtros internos. O Supremo desenvolveu mecanismos de fazer com que certos casos cheguem para o debate entre os ministros e quase 90% dos casos jamais cheguem ao plenário. E, por fim, um último indicador desse poder do Supremo determinar sua própria agenda. O pedido de vista é um mecanismo pelo qual, formalmente, o ministro pede 15 dias para olhar um processo com calma. 15 dias é o prazo regimental. A média é de mais de um ano. A média dos pedidos de vista no Supremo de 88 é de mais de um ano. E mais do que isso, o número de pedidos de vista não é tão alto em termos percentuais. 3.343 pedidos de vários ministros, se não em processos, pedidos, né? Se você considera que são 1.300.000 processos, mesmo a gente pegar os 10, 12% que vão para as turmas e para o plenário, significa que eles são muito seletivos. Significa que alguns casos são selecionados para ficarem, na média, um ano sem serem de fato decididos. Então, 25 anos depois da promulgação da Constituição, é fato que a Constituição criou um STF forte, mas também é fato que o STF rejeitou alguns desses poderes nos anos 90. Essa geração que estava no STF nos anos 90 não está mais, e nos últimos anos a geração atual se esforçou para desconstruir boa parte dessa jurisprudência que era mais restritiva. O mecanismo nos dois casos é o mesmo, interpretação constitucional. Claro que houve mudanças formais no texto constitucional nesse período, mas os ministros não necessitam disso para fazer muitas coisas. E um caso que ilustra bem por que a gente deveria prestar atenção na interpretação constitucional que às vezes os ministros fazem no escuro, sem ninguém estar prestando atenção, é essa reclamação 4335, que está
sendo decidida desde 2005, está empatada em 3-3, e basicamente a tese em discussão anunciada pelo ministro Gilmar Mendes é a seguinte: tudo que o STF decidir em qualquer processo, até em habeas corpus, tem eficácia vinculante para todo o Brasil, para todas as instituições. É interessante que a súmula vinculante faz muito menos do que isso, mas muito menos do que isso, e já foi um trabalho de parto para ela ser aprovada. A posição do Gilmar Mendes, que está empatada 3-3, se eu não me engano, parou por causa de algum pedido de vista, espero que seja um desses que leve bastante tempo para a gente poder discutir isso com calma, mas se isso passar, pronto, o desenho mudou completamente. A partir de agora, vários estudos que olham para a ADIM como instrumento de judicialização da política vão necessariamente precisar olhar recurso extraordinário, habeas corpus, porque essas questões vão ter eficácia erga omnes também. Então, basicamente é isso. Interpretação constitucional é um instrumento de redesenho institucional. O STF que a gente tem hoje se transformou e a rampa, me parece, de aceleração nos próximos anos. Obrigado. Olá, meu nome é Luiz Carlos. Eu queria fazer uma pergunta a colocar para a banca, né? Não direcionar nenhum professor para responder. Eu queria saber se na análise de vocês, a extensão do texto constitucional, ela não praticamente obrigaria os representantes eleitos a uma reforma para a implementação dos seus projetos políticos. Por exemplo, hoje uma grande demanda social é a reforma tributária. Quem quer me parecer qualquer reforma tributária teria que alterar o texto constitucional. Isso não impactaria com o fenômeno que a professora Argelina muito bem analisa do presidencialismo de coalizão. Quer dizer, o presidente da República, para implementar... O mensalão é um exemplo, né? Que foi feita a reforma previdenciária. Um dos temas votados pelo mensalão foi a reforma previdenciária. Então, enfim, se os senhores entendem dessa maneira, quer dizer, a extensão do texto praticamente obriga a sua mudança para a implementação de avanços políticos, se isso não impactaria no presidencialismo de coalizão e se isso não é um vício institucional que talvez mereça alguma reforma, talvez no próprio texto constitucional, uma reforma do ponto de vista político. Tá. Me disse, meu nome é Luiz Carlos. Boa noite, meu nome é Jorge Luiz, eu sou estudante de Ciências Sociais da UF. Eu gostaria de parabenizar os três pelas explicações, mas eu achei as explicações muito técnicas. Acho que faltou um pé mais na realidade. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Pode responder assim, em 30 segundos, né? Queria saber o que vocês acharam do Congresso absolver o mandato do deputado Natan Danadon, que chegou a ser condenado pelo STF à prisão e saiu do Congresso com mandato. E o que vocês estão achando do processo do mensalão? Você acha que nós podemos ter esperanças que o Brasil um dia vai passar a condenar ricos e poderosos, ou devemos nos conformar que o Brasil só vai prender preto, pobre e manifestante? Muito obrigado. Bom, sou Carlos Alberto, aqui do doutorado de Ciência Política. Pelo tipo de exposição, acho que a minha questão se dirigiria mais à professora Argelina, que é um pouco da relação entre o Executivo e o Congresso, né? Quer dizer, a senhora abordou bastante essa questão e apontou para um relacionamento complexo entre o Executivo e o Legislativo. A minha pergunta seria a seguinte: da interpretação da senhora, a senhora via assim, uma certa predominância nesse tipo de relação? Se a predominância se dá pelo poder de agenda do Executivo, que nesse sentido submeteria, de certa forma, o Congresso aos poderes do Executivo, ou se, de forma inversa, se como no nosso regime político é necessário que o Executivo negocie com o Congresso, sobretudo através dos líderes, como a senhora bem apontou, se, de alguma maneira, o Executivo acaba, embora seja uma palavra que eu não gosto muito, mas é a que me ocorre agora, um pouco refém do Congresso, na medida que ele é obrigado a negociar, e então o Congresso teria uma certa predominância, uma certa hegemonia nesse relacionamento. Luiz Carlos, eu acho que certamente a extensão do texto constitucional gera consequências, e isso, se a gente comparar novamente a de 46 com a atual é muito mais detalhista, e como a Antonieta mostrou, você teve mudanças importantes que tornaram importantes as mudanças constitucionais também.
Agora, eu não gosto de fazer... Eu acho que a elaboração de uma Constituição é um fenômeno histórico. Você tem explicações porque ela se deu dessa maneira. Depois você tem uma conjuntura que leva à chamada necessidade de mudanças. Quer dizer, você tem como se fosse assim, uma força conjuntural de contexto levando às mudanças. Agora, fazer mudança, na verdade, depende de força política e mecanismos institucionais podem facilitar. O que eu quis enfatizar é assim, se o próprio Executivo não pudesse mandar a emenda constitucional, o que seria dessas mudanças? Quer dizer, como que seria esse ajuste que foi sendo feito à medida que o tempo passou? Porque uma Constituição, por razões históricas, tratava de políticas públicas, na verdade. Então, elas têm que mudar. E eu nem me eximo de dizer assim, eu acho que o Executivo tem que ter esse poder. A ação do Executivo, depois ela tem que ser discutida substantivamente, mas, desse ponto de vista, essa instituição facilitou, né, a mudança, para o bem ou para o mal, as boas e as ruins. A outra coisa, Jorge, não é, por exemplo, eu diria que hoje no Brasil você prende muito mais rico e político do que sempre se prendeu nesse país, né? Então, essa é a minha visão. A outra, com relação ao mensalão, quer dizer, eu não incluiria quer dizer, todos os réus do mensalão nessa categoria de ricos e políticos espúrios, quer dizer, que mereçam ou não mereçam prisão. Isso aí é uma coisa que eu acho que tem que se discutir politicamente, eu me eximo de dizer, mas eu só não poria nessa mesma categoria que você está dizendo que nunca é levada à prisão. A outra coisa, sobre predominância do Executivo, do Legislativo, é lógico que os poderes do Executivo são comparativamente mais fortes do que o Legislativo. Mas o Legislativo brasileiro não é sem poder. Eu não quero... Aqui, o que eu estou querendo mostrar nessa relação é assim... Uma vez que o Executivo teve tantos poderes, você criou um Legislativo em que ninguém pode fazer nada. Não, o Legislativo arranjou uma maneira de se organizar e poder se contrapor ao Executivo em muitas coisas com sucesso. Agora, a relação entre dois poderes é uma coisa que eu acho assim, que é mais harmoniosa, uma vez que você tem alguns instrumentos de negociação. Negociação não é uma palavra ruim, barganha, negociação, é totalmente legítimo numa democracia. Eu acho que a gente está muito... a gente não está muito acostumado com uma relação de concessão, de compromisso. E isso tem que existir. Eu não acho que o Executivo pode fazer tudo que ele quer, mas ele tem uma eficácia grande, tem um poder grande, e, em algumas situações, eu acho que ele exerce uma liderança. Tendo uma liderança política, se o Executivo tem uma liderança política, ele tem instrumentos institucionais para exercer essa liderança política. Isso é o que acontece no Brasil, num sentido ou no outro. Com o governo precisando fazer reforma, ajustes, etc., mesmo que ele não faça o ajuste ideal, ou que o Banco Mundial queira, ou que o FMI queira, ou que os economistas liberais queiram, ou que a esquerda queira, no caso de outros tipos de políticas. Mas ele tem como direcionar a política. Fazer concessão por parte de um poder ou outro é uma questão básica da democracia, né? O fato do Executivo ter uma certa predominância não quer dizer que é uma ditadura, ou dele poder ter capacidade institucional para implementar uma agenda que ele propõe, não quer dizer que o Congresso não mexa nessa agenda.
Hoje, nós estamos cheios de estudos mostrando em como, estudos de áreas substantivas, como o Congresso mexe, emendando o Executivo, emendando os projetos do Executivo. E não é transformando em Frankenstein, quando você analisa. Só que a análise tem que ser mais sistemática. Então, eu acho que existe, em alguns momentos, o Executivo predomina, e é bom que ele predomine. Em outros momentos, o Congresso predomina, e é bom que ele predomine. Vou dar um exemplo, só para ser mais clara. Durante o período dos anos 90, que foi o período mais difícil para a estabilização, com um contexto internacional difícil, etc., o Congresso não abriu mão de ter um salário mínimo mais elevado. Mas não foi de uma maneira irresponsável. Ele fez isso, e numa análise do orçamento mostra isso, e ele sabia que quando ele garantia recurso para um aumento maior do que o proposto pelo Executivo, ele estava tirando o recurso de emenda individual. Estava tirando. E ele sabia disso porque eles não são burros. Pelo menos a grande parte, principalmente o pessoal da Comissão de Orçamento. Então, eles estavam a favor de uma política que o Executivo estava querendo restringir. O Executivo tinha umas razões para restringir e o Congresso tinha outra razão para deixar, mas ele não foi irresponsável a ponto de propor um aumento que não pudesse ser dado. E o que nós chegamos a um ponto em que o aumento do salário, o aumento do salário geral cresceu assim, e o aumento do salário mínimo no Brasil cresceu assim, de meados dos anos 90 até agora. Quer dizer, isso é positivo para o país? Lógico que é, porque distribuiu de uma maneira que é mais benéfica para as classes mais baixas. Então, eu considero isso um lado positivo, e que o Congresso ganhou na luta com o Executivo. Tem algumas outras coisas que eram fundamentais e que o Executivo ganhou. Tá? Então, acho que é por aí. Comentário sobre o caso do Donadon. Acho que esse é um outro excelente exemplo de como, no caso em que todo mundo está olhando para o resultado, o Supremo, às vezes, inventa um poder para si. Em dezembro, quando no Mensalão eles estavam discutindo os efeitos da decisão sobre quem tinha mandato, se perdia o mandato automaticamente ou se cabia à Câmara, eu não consegui ver nenhuma maneira de interpretar a Constituição de forma razoável que não terminasse com a decisão ficando com a Câmara mesmo, mas isso foi objeto de debate. De qualquer maneira, politicamente, me lembro que, na época, escrevi, quebrei a cara depois com a decisão da Câmara, mas que o Supremo não precisa ser o solucionador geral da República, né? Você deixa a Câmara assumir responsabilidade, a opinião pública está em cima, vai ter cassação. Não aconteceu. Mas, apesar disso, eu continuo defendendo que, se você quer resolver muito um determinado problema conjuntural pelo Supremo, você tem que só prestar atenção, porque o Supremo, ele precisa, antes de fazer isso, ele precisa dizer que tem o poder de fazer isso. E essa é uma prática que, embora faça parte do mundo contemporâneo, pequenas mudanças na estrutura institucional por interpretação judicial, o Supremo tem feito com muita desenvoltura. Então, é importante tentar separar, né, a vontade de ver o parlamentar perder o mandato, a Câmara fazer alguma coisa, de uma questão que não tem nem a ver com legitimidade democrática, mas com limitação de poder, antes de mais nada. Da questão de você saber, pode ter ali um exercício de poder que não se baseia necessariamente no direito, não é controlável depois que a decisão foi tomada e que pode ser uma etapa necessária e que você não gosta para conseguir depois o que você gosta. Então, esse caso do Donadon exemplifica muito claramente o problema. Acho que todo mundo queria que a decisão fosse diferente, mas se a solução passa por inventar um poder que o Supremo, que muita gente acredita que o Supremo não tem, talvez a gente precise aceitar que o resultado ruim permanece. Na verdade, eu perdi essa parte da pergunta dele, e é uma coisa interessante, porque tem muito a ver, um pouco do que você falou, assim, o Supremo tem
essa coisa do acúmulo, e você está mostrando que esse acúmulo não é tão grande assim, e ele tem um poder de decidir sobre o que ele quer. Tem uma especificidade do legislativo, uma especificidade institucional, que torna muito vulnerável a opinião pública, e nesse caso do Donadon aconteceu isso. Eu não estou querendo defender, eu também estava torcendo, achava que tinha a decisão certa, era cassar o mandato. Mas o Legislativo é uma instituição que tem 500 e, no caso nosso da Câmara, 513 pessoas que têm direitos iguais, e o voto vale igualmente. E a expectativa dos parlamentares era a que nós todos tínhamos. Esse cara vai ser cassado tranquilo, o que talvez não seja a mesma coisa com o pessoal do mensalão. Não estou querendo estender, mas estou querendo para esse caso que foi o pior que poderia ter acontecido. E, como não tinha uma coordenação, cada um deles, pensando que a cassação estava aprovada, achou que podia deixar de ir, não sei o quê. Não estou tirando a responsabilidade, é lógico que 100 e poucos deputados votaram a favor, 150 quase, e isso é terrível. Agora, isso seria aprovado se não tivesse esse problema de ação coletiva. Você pensa, todo mundo vai ser fácil e tal. Eles não contavam com esses 100 e poucos. Eles achavam que eles eram menos picaretas, tinha menos picareta do Congresso. De qualquer maneira, os 100 e poucos é menos do que o Lula disse que tinha, que era 300. Né? Mas, enfim, eu acho que tem um pouco disso, a expectativa, e acaba o resultado dando o contrário do que a maioria queria. Né? Boa tarde, meu nome é Diego. Eu estava observando na explanação dos três, basicamente, que eu interpretei que ficou o debate vinculado a instituições, por executivo, o judiciário e o legislativo. Só que dentro de um contexto, que eu posso estar enganado, de uma Constituição cidadã, eu gostaria de saber se vocês conseguem enxergar possibilidades externas, não tão institucionais, no sentido de... ficou a impressão de que poderíamos entrar numa disputa em que ou estará sempre o executivo, o legislativo e o judiciário por trás, tentando, através de mecanismos de interpretação constitucional, acender uma questão mais externa, que eu digo externa de populacional, que, para mim, o judiciário também não está falido, HC não chega na prática, o senhor mostrou os dados ali, você não consegue, uma pessoa não consegue pagar um HC no STF. Gostaria de saber se existe alguma participação populacional, da população comum, de uma alternativa, se não de mudança, pelo menos de pressão. Olá, boa noite. Meu nome é Leonardo Petronilha, sou aqui do programa UF, do doutorado. Gostaria só de inserir uma temática acerca da questão de orçamento. Que você falasse um pouquinho sobre a proposta que estava na ordem do dia, se tornou um pouco candente, mas agora já ficou um pouco morna, sobre a questão do orçamento impositivo e o que a professora considera acerca desse tema. Bom, acho que uma questão que entrou na pauta, tardiamente na pauta da comunidade jurídica, acho que do Brasil todo, no último ano, é o papel da mobilização popular de variadas formas no processo decisório do Supremo, né? Certamente não posso falar sobre os outros poderes. Mesmo sobre o Supremo, acho que tem pouco a ser dito, porque isso é uma questão nova. A gente ainda está tentando entender como exatamente se dá essa influência. O fato é que, no discurso, afirmar que você, para uma instituição como o Supremo, afirmar que você ouve a voz das ruas, afirmar que você respeita a opinião pública, é complicado. Porque a justificativa normativa para o Supremo ter os poderes que tem e ser independente da política é justamente para ele não precisar ouvir a opinião pública. Se a opinião pública converge com a Constituição, ótimo, fantástico, melhor dos mundos. Se ela não converge, é justamente para isso que você é independente. Então, tem a questão empírica, que
está em aberto. Acho que nos próximos anos vai haver muitos trabalhos tentando entender a relação entre judiciário e opinião pública, especialmente do Supremo. Como influencia, se influencia ou não, eu imagino que tenha impacto, evidente. Difícil imaginar que não tem nenhum impacto, mas seria muito arriscado dizer como esse impacto ocorre. Agora, uma coisa que me parece muito clara desde já é isso. Você dizer que você, via pública, justificar, eu dialogo, eu faço isso, eu ouço, você pode concordar que é importante, mas é um fato que isso gera problemas. Esse é um discurso que, vindo do judiciário, gera perplexidade. Por enquanto. Não sabemos se daqui a 5, 10 anos como é que isso vai ser percebido de uma forma diferente. Agora, uma outra observação sobre as relações entre o Supremo e a mobilização e a população em geral, o Supremo tem sido muito predatório de qualquer espaço que ele perceba que possa levar a uma decisão indeterminada. Por exemplo, independentemente do mérito da proposta, mas quando a Dilma anunciou numa segunda noite, se eu não me engano, mini constituinte, com plebiscito, não estava meio vago como é que ia ser, independentemente da proposta, o que me chamou a atenção é que no dia seguinte, terça de manhã, tinha no Estadão, na Folha, 4 ministros do Supremo que não preferem se identificar, dizem que é um absurdo, que isso vai ser ditadura, não pode, é rompimento da ordem constitucional. Alguns dias depois, ministros publicamente falaram, Marco Aurélio, se não me engano, criticou. Isso aconteceu dessa vez, mas acontece sempre. Os ministros do Supremo, hoje, não deixam muito espaço para qualquer tipo de... Claro que eles podem até falar em nome da cidadania, para bater no Congresso, para criticar o Congresso, mas quando se trata de institucionalizar alguma forma de participação que possa tirar a decisão final deles, não me parecem muito receptivos a qualquer tipo de experimento institucional nesse sentido. Por isso aqui é uma situação de desconforto no momento. As pessoas estão a entender, inclusive dentro do próprio Supremo, como se relacionar com esses novos fenômenos. Eu queria retomar essa questão da participação da sociedade civil nesse processo, na ordem constitucional, né? Eu acho que, no momento de formulação da Constituinte, a gente realmente viveu uma experiência de ampla participação, né? Quem acompanhou no Congresso aquele momento de feitura da Constituinte, da Comissão Afonso Arinos, né? Eram grupos sociais entrando, saindo, ONGs, índios, né? Isso tudo marcou a Constituição naquele detalhamento que eu mencionei. Ela fala de seringueiros, ela fala de garimpeiros, ela fala de indígenas, ela fala a maior parte de minorias, né, procurando garantir direitos, né? E isso foi o resultado de uma grande pressão da sociedade durante o processo constituinte. Eu já vejo um segundo momento já da ordem constitucional, que seria 93, é um ano pouco estudado, mas extremamente importante, quando a possibilidade de haver uma revisão constitucional que estava prevista nas disposições transitórias da Constituição, gerou uma organização dos grupos de interesse. Então, se a Constituição de 88 foi o momento da festa participativa de grupos, de todos os grupos, ONGs da sociedade civil, 93 é o momento dos lobbies organizados, né? Então, você vai decidir sobre a previdência, então você tem o lobby bancário, que é uma previdência privada, você tem um lobby mais intervencionista, estatista, que é uma previdência pública, né? Você tem pessoas que defendem um banco central autônomo, pessoas que defendem uma outra formulação do Banco Central. Você tem grupos de interesse muito claros já trazendo a sua agenda para a revisão constitucional. E pouco dessa agenda é elaborado naquele momento, né? Esses grupos estão organizados e vão trabalhar daí em frente nessas reformas da Constituição que eu mencionei. Então, eu acredito que no processo de feitura constitucional houve um esvaziamento da sociedade civil
no processo direto, né, de reforma constitucional. E eu acho que as eleições passam a ter esse papel. As eleições, a participação nos partidos, a renovação nos partidos, passa a ter esse papel da representação da sociedade. E aí você tem os grupos de meio ambiente, você tem os grupos de direitos políticos, todas as demandas que vêm da sociedade se articulando com partidos políticos e atuando no Congresso e nas reformas através dos canais já institucionalizados. O momento de não institucionalidade, eu acho que foi 88, exatamente, 87 e 88. Eu concordo com a Antonieta também. Eu acho que hoje você tem um crescimento enorme de grupos de defesa de direitos e, enfim, várias formas de participação, e a gente não pode esquecer o que eu falei, que é a participação eleitoral, que é importante no Brasil e faz diferença para os partidos. Eu acho que é por isso que todo mundo diz que os partidos aqui têm programa igual, porque todos eles fazem um apelo para a classe mais... Se a classe mais baixa não participasse das eleições, o apelo não adiantaria. Então, tem esse lado que, na verdade, não é tão ruim. Quanto ao orçamento impositivo ou mandatório, eu em princípio, sou a favor. Assim, no caso do Brasil, nem se fala do orçamento como um todo, mas, por exemplo, das emendas parlamentares, deveriam ser implementadas. Agora, acontece o seguinte, o que eu sei que as pessoas que estudam orçamento, o que acontece é o seguinte, as emendas parlamentares sempre... elas são assim a sobra do orçamento. E o executivo acaba executando aquilo que dá. Eu acho que seria bom que executasse com algum outro critério, porque, enfim, ficaria igual. Mas hoje em dia já é assim, uma quantia igual para todos, mas que pode ser modificada na execução. Muitas coisas que a gente quer regulamentar, às vezes a própria prática faz com que as pessoas, os deputados ajam de uma determinada forma. Então, por exemplo, o deputado aprendeu que ele tem a sua emenda mais executada se ele põe em programas que o governo considera prioritário. E a gente viu, entre 400 e tantos programas, durante o período de 96 a 2001, analisando 400 programas, as emendas, 80% das emendas se reduzem a 12 programas. Então, você vê que são os programas em saúde, educação, não sei o quê. Eu acho que a emenda parlamentar individual é um canal de informação para o governo de onde está precisando, porque você não vai imaginar que o cara não esteja querendo pôr uma coisa que o seu eleitorado está querendo. Eu não acho que seja uma função básica do deputado botar ponte, escola e posto de saúde, mas eu acho que pode ser. Como é que vai saber onde que precisa? Eles sabem onde que precisa. Então, tudo bem, não tem nenhum problema. Enfim. Bem, gostaria de agradecer os integrantes dessa primeira mesa, que abriu com um sucesso realmente extraordinário esse seminário, exposições muito contundentes, abrangentes, profundas, e permitiram um panorama da institucionalidade criada a partir de 88. Então, eu agradeço enormemente aos professores, registro a presença aqui do nosso chefe do Departamento de Ciência Política, professor Ari de Abreu Silva, está sendo gravado, no início nós não fizemos referência a ele, fazia referência, e ato contínuo informo que nós vamos formar a segunda mesa, que vai discutir o Estado brasileiro pós-88. Então, muito obrigado.